Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton e venho trazer aqui mais uma dica de Excel para vocês que acredito ser útil aí para o dia a dia e algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu recebo, né, de alguns alunos, de alguns inscritos no nosso canal com relação a fazer análises com algumas tabelas como essa que eu tenho aqui, né, onde eu tenho divisão por país, categoria e períodos. Porém, os períodos, se vocês observarem, eles estão em colunas aqui, os nossos períodos. E aqui eu vou ter os países, numa tabela onde eu tenho as linhas que estão mescladas, né? Ó, eu tenho aqui células mescladas. Isso é um problema para as tabelas dinâmicas, até mesmo porque ele não interpreta como sendo um item para cada linha, o que eu não consigo cruzar. Outro problema que eu tenho são os períodos. Se eu for jogar isso aqui dentro de uma tabela dinâmica, o Excel entende que cada coluna dessa é um campo, então ele vai criar lá dezenas de campos na minha tabela dinâmica, um campo para cada período, e aí depois eu tenho um trabalho de cruzar essas informações, né? Por exemplo, se eu quisesse saber o faturamento, por exemplo, por categorias, eu não tenho, aqui daria um trabalho para me somar dessa tabela. Por quê? Eu tenho o faturamento por país e o faturamento geral lá no final, mas eu não tenho por categoria. Então eu vou mostrar como é que nós conseguimos transformar as nossas colunas de períodos em linhas para poder fazer algumas análises e ter mais liberdade com essa base para a gente gerar outros relatórios, gráficos e alguns resumos dessa tabela aqui que está bem detalhada, porém não é útil como base de dados para a gente estar trabalhando, para a gente estar cruzando informações. Então eu vou mostrar nesse vídeo como é que nós fazemos essa transformação, como é que nós fazemos essa alteração, ok? Mas antes da gente iniciar, vou pedir aí uma gentileza para vocês. Se vocês ainda não forem inscritos no nosso canal, nos ajudem, se inscrevam, é só clicar aí embaixo no botão de se inscrever, ativem as notificações, interajam com nossos vídeos, né? Deixem comentários, sugestões, né? Nos ajudem a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, né? Porque cada vez que vocês se inscrevem, cada vez que vocês deixam um comentário, que vocês interagem, que vocês curtem o nosso vídeo, ele é entregue a mais pessoas, pois aí o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante, que possui um conteúdo aí interessante, que pode ajudar outras pessoas, ok? Conto com a colaboração de vocês. Vamos aqui então agora a nossa aula, a nossa dica aqui, né? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou clicar aqui na minha tabela, nessa minha base, nesse meu intervalo aqui que eu tenho de dados. Eu vou selecionar ele inteiro, né? Aí eu posso pressionar a tecla Ctrl asterisco do teclado numérico ou Ctrl Shift asterisco, pode usar o Ctrl T ou selecionar com o mouse. O importante é eu selecionar aqui toda a região. E aí eu vou transformar agora essa minha tabela que eu tenho aqui, né, esses meus dados aqui, em uma base de dados realmente que seja mais fácil e prática para a gente fazer a análise. Então eu vou vir aqui, ó, selecionei tudo, eu vou vir aqui na guia dados, e eu vou pedir para obter os meus dados de uma tabela ou intervalo, tá? Vou pegar aqui de uma tabela ou intervalo. Ele vai perguntar onde estão os dados, é no intervalo que eu selecionei. Minha tabela tem cabeçalhos, a princípio ele vai entender que a primeira linha aqui, ó, é a linha de cabeçalho da minha tabela. Então ele vai transformar cada período desse em um cabeçalho, mas aí a gente vai corrigir isso lá dentro, né, na transformação. Vou dar um OK, deixo como está, OK. Ele vai carregar, né, ó, então ele vai carregar aqui a minha base para dentro do Power Query, ó, para dentro do editor do Power Query, aonde eu vou fazer as transformações necessárias, ok? Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou ter que transformar aqui, ó, ele já fez algumas coisas pra gente, que foi carregar a fonte de dados aqui, ó, nas etapas aplicadas, vai ficar registrado tudo que a gente for fazendo dentro da nossa tabela aqui, dentro da nossa base. Então ele carregou a fonte, que é a fonte de dados, que foi aquela da tabela intervalo, alterou o tipo, ou seja, ele já reconheceu aqui, ó, que o país é tipo texto, categoria é texto, que aqui, ó, cada período que eu tenho embaixo, ó, é tipo número. Então ele já fez esse reconhecimento automático. Agora a gente vai fazer as outras transformações. Antes disso, eu vou vir aqui, ó, nome da tabela, ó, nome da consulta, né? No caso, eu vou pegar aqui e vou chamar ela de vendas. Vou dar um Enter, chamei de vendas, ok?
Agora eu vou começar algumas transformações. Primeira coisa que eu vou transformar aqui. Lembra que lá na minha tabela, eu estava com ela ali onde estava escrito Alemanha no começo, era uma linha que estava mesclada. Só que quando eu trago aqui para dentro do Power Query, a linha mesclada, ele põe o item na primeira linha e as outras para baixo ele deixa nula, deixa em branco, porque não tem informação. Só que aí eu sei que essas linhas aqui, ó, para baixo, são da Alemanha. Essas outras aqui, ó, da Argentina, e assim sucessivamente. Então eu tenho que falar o quê? Para o Power Query copiar essas informações de cima para baixo. Então eu vou fazer como? Ó, eu vou vir aqui na coluna do país com o botão direito. Ó, vou clicar aqui, ó, na coluna do país com o botão direito. Preenchimento para baixo. Vou pedir para ele preencher para baixo com a mesma informação que tiver na primeira célula. Então, ó, preenchimento para baixo. Olha lá, ele automaticamente preencheu todas as células. Eu não tenho mais nenhuma em branco. Outra coisa que eu vou fazer agora é remover todas essas linhas de totais aqui, ó, que eu tenho, porque eu não preciso delas. Porque essas linhas de totais a gente vai obter depois, novamente, fazendo as operações, né? Fazendo a nossa análise lá dentro do Excel. Então eu vou clicar aqui, ó, no botão do filtro e vou pedir aqui, ó, filtros de texto e vou colocar aqui, ó, não contém, porque eu quero que ele deixe todas as linhas que não contenham a palavra total. Como eu sei que aqui eu tenho sempre o nome do país e a palavra total, então eu vou pedir para ele deixar, né, todas as linhas, ó. Então, ó, manter linhas em que países não contém total. Então ele vai deixar todas as linhas que não contenham a palavra total. Dou um OK. E pronto, ó lá, já tenho todos os meus países. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a parte principal dessa nossa dica, que é transformar todas essas colunas que estão aqui, ó, do início até o fim, ó, que eu tenho ali até maio, por exemplo, até maio de 2021, que estão em colunas, eu vou transformar em linhas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, tem duas maneiras. Eu posso selecionar todas as colunas que eu quero transformar em linha, ou eu seleciono as que eu não vou transformar. Como aqui eu acho que está mais prático nesse relatório, eu vou selecionar as que eu não vou transformar. Então eu vou pegar aqui, ó, a coluna do país e a de categoria. Essas duas eu vou manter. Então eu selecionei essas duas. Vou vir aqui na guia transformar. E eu tenho a opção aqui, ó, no grupo qualquer coluna, eu tenho transformar colunas em linhas. E aí eu vou clicar, ó. Aí eu tenho transformar colunas em linhas. Ou seja, se eu tivesse selecionado as colunas aqui dos períodos, eu iria clicar aqui, transformar colunas em linhas, porque aí ele transforma as que eu selecionei em linhas, tá? Então aqui que é a diferença. Transformar outras colunas em linha, é essa que eu vou usar, porque eu quero que ele transforme todas as outras, menos essas que eu selecionei, porque aqui estava mais prático eu pegar as duas primeiras e transformar as outras, que todo o restante é de períodos, né? Então eu vou pegar aqui, ó, transformar outras colunas em linhas. Então eu vou clicar aqui, transformar outras colunas em linha e pronto, ó lá. Automaticamente ele transformou, ó, as minhas colunas em linhas. Vou vir aqui em cima, ó, na coluna, vou clicar duas vezes, aqui, ó, onde está escrito atributo, e vou dar um nome para essa coluna, né? Vou chamar ela, por exemplo, de períodos, né? Período. Olha lá, então é a minha coluna de período. Uma outra coisa que eu vou ter que fazer aqui é alterar o tipo de dados, porque ele está lendo isso aqui como tipo texto, né? Porque como era cabeçalho, ele entendeu que era texto. Eu vou mudar para tipo data. Então eu vou clicar aqui e vou dizer para ele que é data. Ele vai reconhecer, olha lá, e vai transformar em data. Não tem problema ficar assim, tá? Sendo o início do mês aí, né, para cada item, né? Sendo o primeiro dia do mês aí para cada período. Porque depois lá no Excel eu posso estar formatando isso aqui, tá? Aí a gente vai formatar lá a apresentação. A coluna de valores aqui, eu vou transformar ela aqui, ó. Por exemplo, vou pedir para ele ficar em moeda. E aí essas linhas que estão zeradas, eu posso vir aqui para ele não ter que carregar esse monte de linha que às vezes não tem valor nenhum. Eu venho aqui no filtro, ó, venho no filtro, filtros de número, é diferente de...
0. Todas as linhas diferentes de 0 eu vou colocar aqui, porque os zeros eu não quero que carregue, porque ele vai carregar os dados lá para dentro sem necessidade, né? Então, vou testar um OK, pronto, ó, filtrei. E todas as etapas que nós fomos criando, ó, ele foi registrando aqui do lado, ó, o nosso passo a passo, né? Porque caso eu me arrependesse desse filtro por 0, eu poderia vir aqui, que foi a última etapa que eu fiz, ó, e remover, né? E aí alterar ou fazer alguma modificação. Então, ó, carreguei aqui, já está pronto. Eu vou vir aqui na página inicial, ó, página inicial, fechar e carregar. Então eu vou clicar aqui para ele fechar e carregar esses dados lá para dentro do Excel. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova consulta, ó. Então ele criou aqui, ó, uma consulta e conexão, aonde ele mostra a quantidade de linhas que ele criou, né, que ele gerou. Ele carregou aqui pra gente, ó, uma nova tabela com todas as informações, né, ó, então eu tô com elas aqui. E agora essa tabela aqui eu consigo estar gerando novos relatórios. Por exemplo, eu vou arrumar aqui, eu vou selecionar a coluna aqui dos valores, que ele acabou não carregando, isso é comum. Vou transformar aqui em moeda, ó, passei já para moeda. Vou pegar aqui, ó, os períodos, vou selecionar a coluna dos períodos, vou vir aqui no grupo número. Olha lá, grupo número, personalizado, e aqui, ó, no personalizado, eu vou colocar o quê? 3Ms, para ficar o mês abreviado, barra, e aí eu posso pôr lá os 4As, que seria o ano completo, né? 2020, 2019, 2021, assim sucessivamente. Dou um OK. Isso que eu estou fazendo essa formatação é apenas para a gente ter a parte visual das datas, tá? Como estava antes, ó lá. OK? Feito isso, agora eu estou aqui dentro da minha tabela, eu venho na parte do inserir, tabela dinâmica, eu vou fazer uma tabela dinâmica. Olha lá, ele pergunta qual é a tabela intervalo, é a nossa tabela vendas, que foi essa que a gente acabou de criar através da transformação. Dou um OK. E pronto, ó, ele me gera aqui a tabela dinâmica e já traz os campos disponíveis. Se eu precisar saber o meu total por período, eu puxo, por exemplo, o período aqui para as linhas, ó. Soltei, ó lá. Ele me traz aqui em forma de agrupamento, né? Porque ele reconheceu, né, ó. Então eu tenho lá ano, trimestre, mês, tá vendo, ó? Ele detalhou, né? Aí eu posso pegar os meus valores e jogar eles aqui, ó. Aí automaticamente, ó, eu tenho a soma de cada ano, o que eu não tinha nessa tabela aqui, ó. Eu não tenho a soma por ano, eu tenho só por período, mas a soma anual eu não tenho. Aqui agora eu já consigo obter essa informação, né? Deixa eu formatar aqui, ó lá. Eu consigo obter essa informação de forma detalhada. Ah, não quero assim, eu quero por período mesmo. Então é só vir aqui, ó, e aí a gente remove, ó. Aí eu tiro o trimestre, jogo fora, tiro também o ano e pronto, ó lá. Aí eu tenho. Só que aqui é um probleminha, porque aí ele somou todos os janeiros, todos os fevereiros, né? Então aí a gente acaba tendo um problema, porque ele não somou pelo período em si, né? Ele somou lá pelo mês somente, né? Então ele tá fazendo um agrupamento. Deixa eu tirar ele aqui. E eu vou puxar novamente o período. E aí eu vou vir com o botão direito, aqui ó, botão direito. Em cima onde apareceu o ano, tá aqui, agrupar. Eu vou clicar e aí eu vou tirar esses agrupamentos aqui, tá? Vou deixar para ele, deixa eu ver, por ano. Olha lá, aí eu deixo só por ano, por exemplo, né? Ó. Ou eu posso vir aqui com o botão direito, agrupar, e aí eu posso deixar por ano e mês, ó. Aí eu tenho o total anual e o total para cada mês. Então veja que eu consigo, então, através ali, ir analisando aquela tabela que já estava em forma, estava no formato horizontal, né? Em colunas, as nossas informações. Ah, não quero por período, eu posso tirar o período. E uma outra coisa que eu não tinha lá naquela tabela era, por exemplo, o faturamento por categoria. Então eu posso pegar aqui minhas categorias, ó, colocar aqui dentro, ó, e automaticamente ele soma por categoria. Posso somar por categoria e país, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o subtotal de cada categoria e o país. Esse do país nós tínhamos lá, né? Mas nós tínhamos de que forma? Eu tinha aqui, ó, o país em cima, né, ó, e as categorias. Isso aqui é o que a gente tinha lá, né? Então aqui, ó, eu consigo tá tendo um controle melhor. Posso transformar aqui, ó, posso pegar
o país e colocar aqui nos filtros, ó. Posso colocar o país nos filtros para poder filtrar por alguma categoria específica. Ah, quero ver os valores só do Brasil, ó. Ele me mostra só Brasil, né? Me mostra só a Argentina. Então eu acabo tendo aqui uma flexibilidade maior para fazer minhas análises, montar tabelas de formas diferentes a partir daquele relatório que já estava resumido em forma de colunas, ok? Então, pessoal, eu vou deixar esse arquivo aí, né? Fica o link aí na dica para vocês baixarem, para poder experimentar, praticar, né? Eu vou deixar esse arquivo aqui que eu usei de exemplo, né? E quaisquer dúvidas, qualquer sugestão, deixem aí nos comentários, interaja com a gente, deixem sugestões aí de vídeos, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, compartilhem com os amigos, nos ajudem a levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem o curtir de vocês aí, muito obrigado, valeu e até a próxima!